Deus na filosofia. Nós temos aí os filósofos que trataram da questão de Deus. Eu trouxe aqui uma lista de filósofos, né, que ao longo do tempo foram desenvolvendo e trazendo provas, né, filosóficas da questão da existência de Deus. Eu trouxe aqui Platão, Santo Anselmo, Tomás de Aquino, Descartes, Pascal, Leibniz, Voltaire, Kant e Albert Schweitzer. Vamos passar um por um, porque cada um tem uma visão, e a gente vai ver que essa visão a respeito da questão de Deus, bem resumidamente, né, serve aí também para instigar vocês a uma pesquisa nesse assunto. Mas vamos ver então cada um, e a visão de cada um vai tornando cada vez mais complexa, se somando às anteriores, né? Procurando responder aquilo que o anterior não respondeu. A filosofia é isso, ela é progressiva, é uma somatória de conhecimentos. Então, lá no século IV a.C., nós temos Platão. E Platão disse o seguinte, que se o olho não fosse de natureza solar, jamais poderia perceber o sol. E se não vivesse em nós a força de Deus, como que o divino nos encantaria? Então, a noção de que essa necessidade de compreender a Deus, de sentir a presença de Deus, é como que uma assinatura dele dentro de nós. É por isso que isso nos motiva, nos encanta, faz com que a gente procure responder essa indagação interior. Ok? Temos Santo Anselmo no século XI, né? Tem também a prova de Santo Anselmo, ela é menos convincente, mas ele diz o seguinte, que se Deus não tivesse existência, eu poderia pensar em algo maior do que ele. O que seria um Deus que tem existência? Portanto, Deus seria algo de que nada maior pode ser pensado. Então, o Santo Anselmo vai entender que o ser, quando ele pensa a Deus, que ele vai pensando na divindade e cada vez subindo esse entendimento da complexidade, o ser mais complexo que ele pode imaginar ou pensar seria Deus. Tá? E pelo fato da nossa capacidade de pensar um ser maior do que nós, isso seria uma prova de que nós temos escrito em nós a existência de Deus. Ok? Bom, no século XIII nós temos Tomás de Aquino, e aí Tomás de Aquino é um grande teólogo, filósofo da escolástica, né? E o Tomás de Aquino, ele tinha a intenção de provar a existência de Deus através de 5 vias. Essas vias que partem dos efeitos para se chegar a uma causa, a causa primeira. Então teria primeiro a via que fala do primeiro motor, a via da causa eficiente, do contingente para o necessário e, por último, finalidade das coisas. São as 5 vias de entendimento racional que Tomás de Aquino elabora para se chegar na compreensão de Deus. Tomás de Aquino vai se inspirar em Aristóteles, quando fala do primeiro motor, aquele que botou movimento inicial nas coisas, né? E esse movimento inicial, ele pressupõe, então, uma causa inicial. Então, se a gente olha os efeitos de hoje, o efeito que é o universo, retoma as causas, então nós vamos chegar nessa primeira causa inicial, que para Tomás de Aquino é Deus. E aí, então, tem as outras, né? Provas dele, do contingente necessário. Não vou entrar em detalhes aqui, é mais para ilustrar para vocês que o desenvolvimento da ideia de Deus ao longo da história da filosofia, resumidamente. Tá?
Vale a pena a pesquisa, tá, dessas 5 vias de Tomás de Aquino. Na internet você consegue textos que vão explicar com mais detalhes, e requer ali uma meditação em cima para a compreensão do raciocínio de Tomás de Aquino, que inclusive até os dias de hoje é aquele que fundamenta o pensamento filosófico da Igreja Católica, é um pai da Igreja Católica, da escolástica, da época onde os filósofos filosofavam em nome da Igreja. Depois há um rompimento com isso, nós vamos chegar no século XVI na figura de Descartes. Todo mundo sabe, né? Descartes, o pensamento cartesiano, bem conhecido. E ele diz o seguinte, que não teria a ideia de uma substância infinita, que eu sou um ser infinito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância verdadeiramente infinita. Ele então entende que, como ser finito que ele é, a ideia do infinito transcende a sua condição. Mas se ele consegue raciocinar em direção ao infinito, é porque foi colocado nele, né, essa essência e a substância do infinito. Então seria a necessidade interior, né, de investigação de Deus, das causas primeiras, uma evidência de um Criador que escreveu isso dentro de nós. Temos também outro filósofo que vai falar sobre Deus, é Leibniz, no século XVII. O Leibniz ele tem uma frase famosa que é a do melhor dos mundos possíveis, e essa frase dele resultou numa controvérsia com Voltaire, que também é do século XIX. A frase melhor dos mundos possíveis é um raciocínio de Leibniz, no sentido de que se Deus é todo poder, onipotente, onisciente e outras características mais, esse mundo ele é do jeito que é, então ele é o melhor mundo possível. Agora aí a questão é o melhor mundo possível dentro das condições deste universo. É isso que Leibniz está querendo dizer. Nas condições preestabelecidas por Deus, que aí tem inúmeras variáveis, desse universo ele seria o melhor mundo possível. O que não impede que hajam mundos melhores que esse. Ok? Eu costumo definir isso, que na equação de Deus há muitas variáveis. E uma das variáveis é o livre-arbítrio, a ação humana. E no entendimento espiritualista, esse mundo é o melhor mundo compatível com os espíritos que habitam nele. Então seria o melhor mundo possível para o tipo de espírito que aqui habita. Só que essa questão do melhor mundo possível, Voltaire se escandalizou, porque ele achou isso um otimismo exagerado, né? Mas apesar desse otimismo exagerado que Voltaire, no livro O Cândido, provoca e ironiza Leibniz, no fim, apesar desse pessimismo, né, apesar dele ter uma visão aí negativa, ele acaba cedendo também para a compreensão de Deus, porque apesar das tragédias, ele não é um ateu, Voltaire não é um ateu, ele vai reconhecer que apesar do mundo não ser o melhor dos mundos possíveis para ele, mas é um mundo complexo, organizado, que ele vai usar aquela frase famosa, onde ele ilustra a sua concepção de Deus. Ele diz assim: o universo me espanta, e eu não posso imaginar que nesse relógio exista e não haja um relojoeiro. O relógio era então um equipamento do mais sofisticado técnico, a engenharia mais sofisticada da época. Então ele entende que o universo é como um grande relógio. Então ele não pode olhar esse imenso relógio, que é uma grande obra de engenharia, e aceitar que isso venha do acaso. Então, apesar das discrepâncias, apesar daquilo tudo que ele não compreende, mesmo assim ele entendia e compreendia e aceitava Deus. Voltaire é tido por muitos como um ateu, porque ele combatia a religião instituída, institucional.
mas ele não combatia a ideia de Deus, ok? Só que então aí a gente, quando pensa em Voltaire, ele vai ser aquilo que a gente viu hoje, um deísta. Voltaire era um deísta, ok? Outro que eu trouxe é Kant, no século XVIII. O Kant ele vai dizer assim, que na sua obra A Crítica da Razão Prática, postula que a imortalidade da alma e a existência de Deus como condição de possibilidade de um sumo bem. Kant afirma que é necessário admitir a pressuposição da existência de uma causa adequada a esse efeito, isto é, a necessidade de postular a existência de Deus como necessariamente pertencente à possibilidade de um sumo bem, para dessa forma possibilitar o acordo entre a ordem da natureza e a lei moral. E aí tem uma frase do Kant que é famosa, eu gosto muito dessa frase, que ela diz o seguinte, Kant falava assim: duas coisas me enchem de espanto e admiração. Quanto mais a minha alma pensa a respeito disso, quanto mais intensamente e frequentemente meu pensamento é levado e dela se ocupa. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Então Kant reconhece que ao olhar o universo, que ele chama de céu estrelado e sua beleza, isso espantava, deixava ele extasiado. E a lei moral dentro dele também o deixava extasiado. Quando a gente pensa no universo estrelado que Kant está dizendo, ele está dizendo sobre a harmonia dos astros, da beleza do cosmos, do universo, que pressupõe um Criador. Isso então que enche ele de admiração e respeito. A lei moral, porque como seres biológicos e aparentemente mecânicos, por que temos o senso moral? Por que a consciência nos acusa? E o Kant é um que ele admirava a lei moral dentro dele, porque ele era um cara muito rigoroso, muito ético. Então ele vai ficar espantado que há nele essa tendência a fazer o bem. De onde vem? De agir corretamente, com ética. Então isso, para Kant, era algo que deixava admirado. É como a gente pensa com os animais. Os animais, eles agem por instintos e não podem ser cobrados por ações morais, porque agem por instinto. Nosso ser humano age com liberdade, livre-arbítrio. Então, para ele, a questão do bem e do mal, da questão da ética, sim, no homem, ela deve ser discutida e analisada. O ser humano deve procurar dar um sentido ético, porque tem liberdade de ação. Então, e é nisso que diferencia o homem dos animais, que muitas vezes são governados por instintos, são como máquinas engenhosas, mas o homem seria mais do que isso. E o entendimento espiritualista também, que Deus reside na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, Deus se faz presente também no imperativo ético que todos nós temos no nosso interior. Ok? Imperativo ético aí é um dos termos de Kant, né, a respeito da questão do bem e do mal. Trouxe também aqui outro para vocês pesquisarem, que é o teólogo e filósofo Albert Schweitzer, do século XIX. Esse teólogo e filósofo, ele diz o seguinte: que o Deus que se revela para ele é diferente daquele que ele distingue no universo, onde ele se mostra como uma força misteriosa, mas se revela em seu íntimo, como uma vontade ética, e como uma personalidade, que de fato são um só, mas ele não compreende de que maneira isso é possível. Albert Schweitzer, ele viveu em missão, dedicado a uma causa missionária cristã. E a gente vai pensar que ele vê no universo a revelação de Deus, da mesma forma que Kant,
e também vê nessa força, na vontade ética dele, de fazer o que é o bem, né, a ponto dele abrir mão das comodidades da sua vida financeira, confortável, para viver em condições de perigo, né, de subcondições nas suas aventuras, não vamos dizer assim, nas suas atividades missionárias que ele executava. Fica aí, Albert Schweitzer também é uma pessoa que a gente podia dar uma olhada, pesquisar, tenho uma admiração pelo trabalho dele. Outro que eu trouxe agora do século XX, eu venho trazendo um filósofo de cada século, né, como vocês podem ter percebido. Eu trouxe aí o filósofo, lógico e matemático britânico Alfred North Whitehead, do século XX. O Alfred North diz que para ele Deus não está necessariamente relacionado à religião. E ele não concebe Deus a partir de uma fé religiosa. Né? E isso não foi necessário para o seu sistema metafísico, né? O qual justifica a existência de uma ordem. Todas as possibilidades existentes de ordem estão contidas no que ele chama de natureza primordial de Deus. Então a gente já vê essa guinada no século XX, e foi um século de grandes desafios, onde a gente sabe que a questão de Deus ela foi muito questionada em função das guerras mundiais e outros acontecimentos, mas mesmo assim Alfred North ele vai ser uma das grandes figuras do século XX, que vai tratar sobre essa questão de Deus através de um sistema metafísico, uma filosofia que se volta para a existência de uma ordem, a despeito das excrescências, a despeito das discrepâncias que surgem ao longo da existência, né? Então, as guerras mundiais seriam excrescências, né? As grandes epidemias são outras, mas que num cômputo geral, num contexto geral, elas se resumem numa ordem maior. E aí a outra discussão que se pode fazer é a questão da existência do mal no mundo, que na filosofia chama-se teodiceia. Então, se quiserem pesquisar por teodiceia, a questão do mal no mundo, pretendo até também ver se consigo fazer um vídeo para tratar isso com vocês. Tá? É um aspecto importante, agora que nós estamos vivendo aí a epidemia, sempre esse assunto volta à questão, né? Por que Deus permite o mal? E eu já tenho alguns vídeos no meu canal que já tratam sobre esse assunto. Se você aí tiver interesse, dá uma pesquisada nos vídeos anteriores, que eu tenho vários vídeos já comentando, tratando desse assunto. Bom, do século XXI eu trouxe Anthony Flew. O Anthony Flew é um filósofo, professor britânico, conhecido e respeitado durante várias décadas por ser ateu. Tá? O Anthony Flew era um defensor ativista, ateísta, defensor do ateísmo. E num determinado momento, no ano de 2004, já agora no século XX, né, 2004, ele houve uma mudança de pensamento. Ele já tinha lá uma idade avançada, e ele então muda de pensamento, abandona o ateísmo em favor do reconhecimento de uma existência divina. Essa mudança foi comentada por muitos. É por causa da idade, isso, aquilo, era tudo maldade. Porque a gente vai ver que Anthony Flew, nessa época, ele produzia livros. E com grande... A gente sabe que a idade não quer dizer que a pessoa não tenha condições mentais ainda boas. É um cara lúcido. Então, ele responde a essas acusações através de um livro. E publica um livro falando da sua mudança. Tem uma entrevista dele com um filósofo da religião, que era um opositor dele no tempo que ele propagava o ateísmo, que é o Gary Habermas. Os dois ali viviam, então, em confrontos de debates. Na medida em que o Flew se converteu, o Gary chamou o Flew para conversar e fez uma entrevista.
aquele que era um oponente filosófico agora era alguém que também postulava a ideia de Deus. Para sua surpresa, do Gary, né? Mas o Phil reconheceu que havia evidências em favor da existência de Deus. O Phil ele afirma que certas considerações filosóficas e científicas o levaram a repensar seu trabalho de toda uma vida em apoio ao ateísmo para substituir em favor de um tipo de deísmo. Explicou que as descobertas resultantes de mais de 50 anos de pesquisa sobre o DNA fornecem evidências de um argumento novo e muito forte em apoio à existência de um projeto inteligente. Então é sempre assim, né? A pessoa quando está do lado de lá no campo do lado de lá da ponte, que eu costumo dizer, do lado do materialismo, ela tem ainda como o reconhecimento da ciência. Na medida em que ela passa para o outro lado da ponte, que aí desemboca no espiritualismo, nas questões espirituais, ela é passada a ser vista de uma outra forma. Assim aconteceu com o Anthony Flew. Aí vão questionar a sanidade mental dele, vão questionar, porque justamente o caso dele é interessante, porque ele, através de estudos científicos, estudos do DNA, que inclusive é algo que também nós temos no livro A Linguagem de Deus, de Francis Collins, o mesmo relato de um ateu que se converte também ao deísmo, ao teísmo, no caso de Francis Collins, teísmo, ele é o diretor do Projeto Genoma, e Anthony Flew é um deísta, e a gente já viu aqui a diferença entre deísmo e teísmo, mas as duas ideias remontam a Deus. Nós vemos esse aspecto importante, né? Esse aspecto, por que as pessoas sofrem preconceito depois que passam a crer? Por que portas se fecham? Por que a ironia chega? Por que o preconceito se faz presente? Infelizmente. Né? E a gente procura, então, responder com argumentos, com um entendimento lógico da questão de Deus. Foi assim que Flew fez. Eu não me converti por acaso, é isso que ele está dizendo. Foram por conclusões racionais. Ok? Então, gente, aí um pequeno... Procurei ser sucinto o máximo possível, só ilustrando para vocês, para demonstrar para vocês que Deus na filosofia, e teria muitos outros nomes. Um grande espiritualista que eu recomendo também é Henry Bergson, um dos mais modernos, que vai tratar também dessa questão. Então, assim, para mostrar que existe muito conteúdo racional sobre esse assunto. Né? As provas da existência de Deus, elas sempre foram trazidas por grandes representantes do conhecimento humano. Não é só uma coisa de pessoas crédulas. Ok? E agora vamos para um outro tópico que eu enumerei, que é Deus no espiritualismo. Né? Nós vimos Deus na filosofia e agora no espiritualismo. Qual é a visão de Deus no espiritualismo? Eu enumerei alguns tópicos, alguns pontos aqui. No espiritualismo, Deus é uma consciência cósmica. Ele é também um espírito imanente e transcendente. Né? Também é uma causa primeira, a causa inicial, é a inteligência suprema, a maior inteligência, a inteligência cósmica, e age também de forma providencial, ou através das suas leis, como nos diz o deísmo, ou através de uma providência mais direta, como diz o teísmo. Como consciência cósmica, nós, ser humano, com todas as suas características, ele tem consciência. Então, se nós temos consciência e temos inúmeras virtudes, Deus deve ter todas essas virtudes num grau infinito e a consciência. Porque não podemos ter nada que Deus não tenha. Então, assim, todas as virtudes que nós temos, Deus tem também. E a consciência é uma delas. Só que é uma consciência cósmica. E aí a gente não consegue compreender essa consciência cósmica. O que é essa consciência cósmica? Isso é um grande mistério ainda.
Deus imanente e transcendente, que eu comentei, imanente que está no mundo, mas ao mesmo transcende, porque não pertence só a esse mundo, a esse universo. Deus criou o tempo e o espaço, está além dele, mas ao mesmo tempo ele interage no espaço e no tempo. É onde está a sua imanência. Bom, acho que essas são as características assim que eu pontuei aqui no espiritualismo, da visão de Deus, e eu falei do providencial, né? Um Deus providencial, providencial através das leis, ou providencial através da providência divina. Então eu queria falar aqui da providência divina, né? Que é um aspecto importante que a gente tem para tratar aqui hoje da questão de Deus. A providência divina, para muitos, ela se faz através do Espírito Santo ou da imanência de Deus, que é através das leis. A ação do Espírito Santo, como as igrejas postulam, é a mão de Deus no mundo. E aí nós podemos imaginar como é que é essa ação de Deus. Uns entendem a ação de Deus como uma ação direta, outros entendem que essa ação se dá por uma hierarquia de seres. Então o Espírito Santo seria um simbolismo de uma grande coletividade de seres espirituais que agem no mundo amando de Deus, seguindo as suas orientações. Ok? Mas vamos falar então um pouco dessa imanência, porque a dificuldade nossa é de compreender a essência de Deus, né? Eu tenho um texto aqui que eu vou compartilhar com vocês, está no livro da Gênese. Existe uma obra chamada Gênese, de Allan Kardec, onde ele fala sobre a providência divina. Eu coloquei o texto aqui para poder ler para vocês terem aí uma coisa mais clara a respeito desse assunto. Um trecho. O que Kardec então diz lá na sua obra, né? Ele é um grande mestre espiritual. Na dificuldade que temos para compreender a essência de Deus, nós só podemos fazer uma ideia aproximada, auxiliada por comparações muito imperfeitas, mas que ao menos pode mostrar a possibilidade do que nos parece impossível. Pensemos no corpo e na sua relação com o espírito. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito. Como dirigir do corpo, nesse universo, representará uma criação cujo Deus seria o espírito, os membros desse corpo. Diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, localizado em pontos especiais do corpo. O número de suas partes é tão variáveis, diferente, e não podemos supor produzir movimentos, impressões em qualquer lugar, sem que tenhamos consciência disso. O Espírito sente todas e distingue, reconhece a cada uma causa determinante e onde se produziu. O órgão se agita, o Espírito sente, a criatura pensa e Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento nos diferentes órgãos, então a vibrar, e o espírito diferencia esses movimentos. Essa solidariedade da matéria com a inteligência espiritual e todos os seres é uma analogia que podemos fazer do Criador com a sua criação. Então essa providência divina, esse Deus imanente, que está em todas as coisas, é como nós, enquanto espírito, que somos esse todo, essa unidade espiritual, estamos entremeados no corpo físico e dirigindo o corpo físico, influenciando sobre ele, irradiando sobre o corpo físico. Isso é uma comparação que se faz com Deus. Deus seria esse que irradia sobre o universo, e o universo é um corpo. O universo é um corpo do macrocosmos, como o nosso corpo é um microcosmos. E aí então, essa analogia nos ajuda a entender como é que Deus pode agir em todo o universo. O Espírito está aqui em todo lugar no seu corpo físico e sente cada membro
percebe. É como um fluido que está entranhado em cada molécula. Assim seria Deus. Essa inteligência cósmica que está entranhada no mundo material. Sente e percebe toda a sua criação. Essa é uma analogia que Kardec propõe, que eu acho bastante interessante. E vai de encontro ao que os espiritualistas orientais, a gente vai pensar lá no hinduísmo, na antiguidade, onde falava que tudo que está no micro está no macro, e a gente vai enxergar isso. O nosso microcosmos é semelhante ao macrocosmos, que é o nosso universo. Tá? Fica aí, então, uma reflexão, a gente possa buscar esse texto. Vocês coloquem na internet Providência Divina, livro da Gênese, e vocês terão até mais conteúdo sobre essa providência divina. Também na obra da Gênese nós vamos encontrar a visão de Deus. Então nós vimos aqui a maneira como Deus pode ser imanente, estar em todas as coisas, perceber e agir sobre ela, na comparação com o corpo e o espírito, na sua relação do corpo com o espírito. Mas a visão de Deus, quer dizer, podemos ter a visão direta de Deus? Olha só o que está lá na obra da Gênese. Considerando que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós vemos, ao deixar essa terra, vamos ver? Estas são perguntas que são feitas diariamente. A primeira é fácil de resolver, pois se nós não vemos é porque os nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que lhes tornam imprópria a visão de certas coisas, mesmo as materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão e aos nossos instrumentos de análise. Vemos o efeito da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força. Pois as coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só pela visão espiritual é que podemos ver os espíritos. E as coisas do mundo imaterial, do mundo etéreo, assim só a nossa alma pode ter a percepção de Deus. A visão de Deus, então, seria um privilégio das almas mais depuradas, como Jesus. Muito poucas, ao deixar o envoltório terreno, possuem um grau de desmaterialização necessário. Algumas comparações simples nos permitirão compreender isso sem dificuldade. Por exemplo, aquele que está no fundo do vale, cercado de espessa bruma, não vê o sol. Contudo, a luz difusa, ele percebe o sol. Se subir a montanha, à medida em que ele se eleva, ele dissipa o nevoeiro e a luz se torna cada vez mais viva, mas mesmo assim ainda não o vê. Quando começa a percebê-lo, ele ainda está velado, porque o mínimo de vapor basta para enfraquecer o brilho. E só depois de se haver elevado completamente acima da camada das brumas, é que, achando-se num ar perfeitamente puro, ele pode ver com todo o seu esplendor. Então essa é uma figura bonita que diz que nós, na condição espiritual que estamos, existe um grande nevoeiro até a visão de Deus. Então nós vamos subindo de degrau em degrau, e cada vez que aprimoramos a nossa condição espiritual, nós temos uma visão melhor, mais dilatada do Criador, mais ampla. Jesus é aquele que está nos últimos degraus. Por isso que ele falava que tinha a visão de Deus. Ok? Então, assim, a maioria de nós, e aí a outra pergunta lá, né, que foi feita, que fala que quando a gente partir aqui nessa terra nós vamos ver Deus, o entendimento é que nós vamos ver toda a coletividade espiritual, do mundo espiritual, boa ou ruim, de acordo com a ação, com as atitudes, né? Pois aquilo que Jesus falou, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória,
resulta num estado de consciência que vai nos transportar a situações espirituais específicas. E aí então aquele que estiver mais elevado terá ambientes mais próximos de Deus, né? Mas mesmo assim não terá um contato ainda com a divindade. É preciso muita elevação para que isso aconteça. Ok? Bom, aí então eu fechei a questão da providência divina, falando para vocês da providência divina, da sua ação e da visão de Deus. Está lá então no livro, usei aqui o livro da Gênesis, para exemplificar. Agora, da filosofia, eu vou trazer uma questão sobre as provas de Deus. Para a gente ir encerrando esse vídeo, esse é o último tópico. Depois disso vem o encerramento. Essas provas de Deus, eu numerei a visão de Deus, o Deus oculto, aposta e pretensão infinita. Quando falo aqui da visão de Deus, eu já até coloquei para vocês, que seria então uma das provas de Deus, que seria essa visão direta, que ainda não nos é possível. Então, Deus é o Espírito, é o oculto. Nós vemos rastros, evidências. É através das evidências que a gente comprova o mundo espiritual e a divindade. Filosoficamente, o rastro de Deus é a criação, a natureza ao nosso redor. E tem os fenômenos espirituais que são os rastros da espiritualidade imanente no mundo também. Agora a questão do Deus oculto, né? Esse Deus escondido que eu comentei. Pascal vai falar sobre isso. Eu trouxe aqui 3 palavrinhas dele, 3 frases de Pascal sobre o Deus oculto. Pascal vai nos dizer o seguinte: Deus tem dado provas suficientes para aqueles que com uma mente aberta e coração aberto, mas que não são suficientemente vagas, para não obrigar aqueles cujos corações estão fechados. Outra frase dele é: Deus e não a razão. Eis o que é a fé, o Deus sensível ao coração. E outra frase famosa de Pascal é: há um vazio no formato de Deus, no coração de todo homem. Essa questão das provas que Pascal comenta, que as provas não são ocultas demais e nem claras demais. Então isso faz com que tenha informações para todos, e aí é onde entra aquela frase de Jesus: é preciso ter olhos e ouvidos para ver. Quer dizer, as provas não são tão claras, então é preciso disposição do Espírito para identificá-las. Ok? E também não são tão claras assim, porque Deus não quer obrigar a crença e a fé pelo medo, pelo temor. Ele deixa com que isso fique oculto, para que a gente busque pela sabedoria e pelo amor. Okay? E aí entra a decisão da vontade de cada um. E quando fala da vontade de cada um, Pascal vai falar da aposta de Pascal, né? Famosa aposta de Pascal. Olha só o que Pascal vai dizer, já que a nossa vontade tem que decidir sobre isso. Ou Deus é, ou Deus não é. E para que lado iremos? A razão não pode determinar, pois é um caos infinito que nos separa na nossa finitude de Deus, o infinito. O que escolhemos? É preciso escolher de acordo com o que mais nos interessa. E aí então ele faz a reflexão dizendo que quando ele considera a duração mínima da vida dele, que é absorvida pela eternidade, o espaço diminuto que ele ocupa, e que ele se vê abismado na imensidade dos espaços, e isso o assombra. Então, quem pôs ele aqui, por ordem de quem, e foram destinados esse lugar e esse espaço? Então aí ele vai falar desse assombro diante dessa condição em que estamos, e que requer de nós então
é uma decisão da vontade. Né? O que nós queremos? O que nós buscamos com relação à ideia de Deus? Esquecê-la? Existe um filósofo, eu não me lembro o nome dele aqui exatamente, mas a frase me marcou muito, compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: e quando a gente leva os argumentos da ideia de Deus, não é a questão, não é a racionalidade dos argumentos, mas sim o sentimento envolvido. Então, às vezes a gente tem alguém na família que a gente quer levar o sentimento de espiritualidade, de Deus. E não é propriamente aquilo que você vai falar, o que você vai argumentar que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o sentimento da pessoa. Porque tem pessoas que, por mais claros e cristalinos, ou pelo menos interessantes ou instigantes que sejam os argumentos, elas preferem não entrar nesse assunto. Porque pelo sentimento e a vontade delas, elas não querem entrar nessa questão de Deus. Por uma questão puramente emocional. Então, por mais que nós aguentemos, tem essa grande barreira, que é a vontade e o desejo de se ficar como está. Não incorporar na sua vida o entendimento da existência de Deus. E aí sim é um processo de maturação, é como a terra que vai sendo adubada, e num determinado momento ela cria condições propícias para começar ali um germinar, né, do sentimento que vai buscar a Deus. É o momento da pessoa. Então, enquanto a pessoa não quer o sentimento dela, é aquilo que Jesus falou: se não somos recebidos nas nossas mensagens em paz, vamos bater o pó das sandálias, dar meia volta e irmos. Quer dizer, aquela pessoa ainda não está preparada. Não é uma questão de argumentos, e sim de sentimentos. Ok? Pascal fala também da pretensão infinita. Eu enumerei aqui esse tópico, né? Pretensão infinita. E ele vai dizer o seguinte, que eu acho muito bonito, esse questionamento da nossa pretensão sobre a questão da existência de Deus. Por não haver meditado sobre esses infinitos, puseram-se os homens temerariamente a investigar a natureza, como se tivesse alguma proporção com ela. E é estranho que tenham querido compreender o princípio das coisas e assim chegar ao conhecimento do todo, através de uma presunção tão infinita quanto ao seu objeto. Pois não há dúvida de que é impossível conceber tal desígnio sem presunção, ou sem a capacidade infinita da natureza. Quando se estuda, compreende-se que, tendo a natureza gravado sua imagem e a de seu autor em todas as coisas, todas participam para o seu duplo infinito. A natureza tem perfeições que mostram que é a imagem de Deus e defeitos que mostram que é apenas uma imagem. Quer dizer, a natureza é uma assinatura do Criador, mas é só uma assinatura. Ela representa a semelhança daquilo que é o Criador. Bom, acho que em termos de argumentos filosóficos, eu coloquei aqui, por final, encerrando, demonstrando essa questão do mistério da existência, da divindade, como um grande desafio, né? Pascal vai colocar esse grande desafio, que é a nossa pretensão. Não quer dizer que com isso a gente não possa fazer esse exercício. Podemos, devemos fazê-lo, mas reconhecendo os limites da razão. Né? Quando a gente fala de um assunto desse, sempre vamos nos dar com os limites. O que o homem não consegue compreender racionalmente é completado pela revelação. E a revelação é um dos elementos da religiosidade, da espiritualidade. A espiritualidade que nos amplia o entendimento racional. Então nós devemos também estar abertos, ao fazer indagações desse tipo, para a possibilidade da intuição espiritual, que muitas vezes não vai dar, em termos de argumentos lógicos ordenados, mas vai nos dar através da intuição
uma compreensão maior de Deus. Então, razão e fé. A fé vem pela revelação, pela presença de Deus, um sentimento também que Deus coloca em nós. Que nós possamos usar então a razão e a fé. Eu queria aqui encerrar com vocês a leitura de uma profissão de fé, quer dizer, um testemunho de fé desse Alain Rosiaux, que é um teólogo e filósofo protestante francês. Então, convido vocês a fazerem essa profissão de fé junto com ele aqui, para nós, né? Essa profissão de fé diz assim: eu me comprometo por Deus, pela causa de Deus, pelo sonho do reino de Deus. Me comprometo munido de uma razão razoável, por uma decisão de princípio e de fé, que não vem de uma crença simplista, mas de uma postura já definida. Gostaria de explicar com essa pequena história. Um homem que sobe o caminho montanhoso e ele carrega uma tocha na mão, com determinação. Contudo, ele tropeça o tempo todo, a cada passo, pois na realidade ele é cego. Então o viajante passa por ele e pergunta: por que o Senhor carrega essa tocha? O cego responde: carrego essa tocha, pois quero mostrar respeito à luz que eu não vejo. Quero erguer a tocha da luz e servir a verdade que não vejo. Carrego essa tocha gratuitamente, por esperança na verdade da luz que eu carrego pela fé. Professar a fé em Deus e no seu projeto é uma decisão que é da ordem da vontade do que do sentimento, e essa confissão vem da vontade de resistir às exigências de uma visão materialista, da fatalidade do mal, do absurdo, da injustiça. E é verdade que tudo é noite. E é isso, uma razão a mais para que nós preguemos a luz. Fica essa reflexão, que também é uma questão de decisão. Nós sejamos como esse cego que, com a tocha na mão, fazemos brilhar a luz da nossa fé, a despeito da argumentação razoável que temos, e da fé pequena que ainda carregamos, mas que por uma decisão da nossa vontade, que nós façamos luz em meio às sombras. Então aqui eu encerro, agradeço a paciência, a oportunidade de estar aqui com vocês, todos o meu melhor abraço e até uma próxima oportunidade de encontro em outro vídeo. Que assim seja. Graças a Deus.